Senhor, nosso Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus, mais uma vez, nesta segunda-feira, neste dia 13 de janeiro de 2020, vos damos graças por estarmos sendo usados por Ti para, através da Igreja Global de Adoração a Deus, onde nós formamos o corpo de Cristo espiritual, onde nós ministramos a Sua palavra viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ou é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E mais uma vez, nosso propósito é alcançar e abençoar a sua igreja perseguida, aqueles 50 países que listamos ontem ao ministrarmos a Santa Ceia do Senhor, a plenitude dos gentios que tem de entrar, que vivem naqueles 50 países, e em todos os países do mundo, e abençoarmos todas as pessoas que estão unidas a nós, formando o corpo de Cristo espiritual, através da Igreja Global de Adoração a Deus, em todo o Brasil, e em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Portanto, Pai, muito obrigado por esta exortação, e hoje o Seu Espírito Santo nos traz um manjar espiritual maravilhoso, nos traz uma palavra abençoada, nos traz um alimento espiritual que vai nos enriquecer muito, inclusive através da sua exortação em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, onde está escrito: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E nós vamos ver um rei que, enquanto ele subiu ao trono muito cedo, aos 7 anos de idade, enquanto ele era dirigido pelo sacerdote Joiada, ele fazia tudo de acordo com a palavra, ele fazia tudo de acordo com os desejos de Deus. Mas, ao morrer o sacerdote Joiada em grande velhice, em grande idade, ele se desviou, dando ouvidos a pessoas, se envolveu, dando ouvidos, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, dando ouvido a uma parte do povo, e ele passou a transgredir ao ponto de se tornar, de mandar que fosse apedrejado, assassinado, o filho do sacerdote Joiada, que lhe tinha estendido a mão, que lhe tinha apoiado, que lhe tinha orientado em todo o seu reinado, que após morrer o seu filho sucedeu, e por ele repreender as atitudes do rei e as atitudes desses transgressores, ele foi apedrejado até a morte. Portanto, vejamos o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 24, dos versículos 1 em diante. Joás dá ordens para consertar o templo. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Enquanto o sacerdote Joiada era vivo, o sacerdote Joiada morreu com 130 anos de idade. Joás, o rei, fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada, porque ele era bem orientado, ele ouvia boas orientações, ele não ouvia más conversações, más orientações, não. Ele ouvia boas conversações através do sacerdote Joiada. Portanto, vejamos, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 3. E tomou Joiada para ele 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Portanto, o sacerdote tomou para o rei 2 mulheres que geraram a ele filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Olha só, o rei teve no coração de renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: saí pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vós apressais este negócio.
Porém, os levitas não se apressaram. Olha só, já começou a coisa aí. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhes: por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalaim. Olha só, a antiga rainha. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca e a puseram fora a porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta de Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. E publicou em Judá e em Jerusalém que se trouxesse ao Senhor a oferta que Moisés, servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca até que acabaram a obra. E sucedeu que ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o deputado, olha só, já tinha deputado naquela época, do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e a tomavam e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham cargo da obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros, que repararem a casa do Senhor. Olha o compromisso do rei, enquanto o sacerdote Joiada era vivo, ele era bem orientado, ele não ouvia más conversações, ele ouvia boas conversações. E os que tinham cargo da obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pela sua mão, e restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei de Joiada, e dele fizeram vasos para a casa do Senhor, vasos para ministrar e oferecer, e perfumadores e vasos de ouro e de prata. E continuamente sacrificavam o holocausto na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Enquanto Joiada era vivo, continuamente sacrificavam holocausto na casa do Senhor. Portanto, Joiada, enquanto ele era vivo, o rei seguiu ao Senhor, o rei fez o que parecia reto aos olhos de Deus. Agora vamos ver 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 15. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias, era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Portanto, agora vamos ver, depois da morte de Joiada, o que acontece. A idolatria de Joás. Olha só, o rei, depois de ter feito por Deus, ter feito o que agradava ao Senhor, ele se envolveu com a idolatria, pois ele ouviu más conversações, os bons costumes foram corrompidos. Mais uma vez, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, vejamos, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17. A idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. O rei deu ouvidos a quem não devia ouvir, aos príncipes de Judá que se prostraram perante o rei, que incitaram o rei a seguir a idolatria, e deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos,
Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa, ou seja, grande ira se veio sobre Judá e Jerusalém porque eles deixaram de seguir ao Senhor e começaram a seguir, os Balaíns começaram a seguir as imagens do bosque aos ídolos. Porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor. Olha só como Deus é misericordioso. Deus ainda enviou profeta entre eles para fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Os profetas pregavam, os profetas protestavam contra eles, os profetas repreendiam com as pregações, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, olha só, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredi os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste do Senhor, também Ele vos deixará. Portanto, voltemos. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste do Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Olha só, o rei mandou apedrejar o filho do sacerdote Joiada, que muito lhe orientou, que muito lhe dirigiu em toda a sua vida, em todo o seu reinado. E quando o filho do sacerdote Joiada, Zacarias, assume o sacerdócio, amando de Deus, amando do Espírito Santo de Deus, ele começa a repreender, ele começa a falar, e o rei manda que ele fosse apedrejado até a morte. E eles conspiraram contra ele, o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 21. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizeram, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. Certamente, Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. A paz de Cristo para todos, em nome de Jesus.